Vamos lá, seja bem-vindo ao episódio do nosso podcast Fita em Mim. Estou muito feliz que eu tô com uma pessoa que eu conheci há um pouco tempo atrás, pessoalmente, que ela é famosa, tá? E ali, quando eu conheci, ela me contou uma história de transição, de crescimento, de tomada de decisão que eu fiquei fã. E eu conheci ela lá na minha mentoria, na minha imersão Carreira 365. E depois disso ela fala assim, vi tudo que você tem, você me chama, né? Porque eu adoro e quero que você ouça essa história também para impactar a sua vida. E primeiro, né? Tome decisão e vai fazer o que você precisa. Segundo, você vai conhecer muita coisa. Se você é empreendedor, tem dificuldades em contratar pessoas, desenvolver, é o papo de hoje. Não, Vitor, eu não sou empreendedor não, sou profissional de carreira. Você quer saber mais como desenvolver? Você vai ouvir também. Terceiro, você está precisando contratar uma empregada doméstica, alguém que vai te ajudar. Nós vamos falar de várias estratégias de contratação, como melhorar suas... Vamos falar de pessoas. O tema de hoje é desenvolvimento de pessoas. Com ela, Débora Bonella. Acertei? Acertou. Boa! Eu sou ruim de sobrenome, mas agora sim. Querida, que bom que você está aqui. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Sempre um prazer poder estar com você, participar dos seus projetos. Que bom, que sucesso. Me conta uma coisa. Lá no seu começo de história, você sempre foi do mundo de desenvolver pessoas ali. Antes de começar, geralmente, no RH, o que você fazia? Conta pra gente. Então, eu já trabalhei em empresa familiar, a gente já foi dono de padaria, já trabalhei em hospital como auxiliar administrativo, já fiz de tudo um pouquinho, né? Que legal. E aí depois que eu entrei na área de desenvolvimento humano, mas eu sempre, mesmo quando a empresa é familiar, você não deixa de fazer um trabalho de gestão de pessoas, de cuidar de gente. Então foi um pouquinho de cada coisa. Tá ali, né? É. E aí, depois disso tudo, já teve padaria e tudo mais. Como é que foi a entrada nesse mundo dos recursos humanos, né? Que é um nome até muito complexo, né? Quando você começa a dar aula nessa área, tá assim, recurso financeiro, recurso estratégico, recurso de tecnologia. E quando fala recursos humanos, esse era um nome muito criticado, porque as pessoas falam, pô, mas pessoas não é um recurso, né? A gente tem que pensar pessoas como pessoas. Tanto é que hoje a gente fala desenvolvimento humano, gestão de pessoas, né? Verdade. E quando você começou nesse mundo da gestão de pessoas, que é cuidar de pessoas, desenvolver, como é que foi? Como é que foi o primeiro momento ali? Então, eu comecei a fazer estágio na área de RH e aí eu me apaixonei pela área de RH e aí eu fui buscar fazer a formação em administração, fui buscando especializações dentro da área de RH e depois aí entrei em uma empresa, trabalhei, aí eu fiz o estágio, voltei para a empresa familiar de novo e depois eu fui para a empresa grande, né? Porque era o que eu estava buscando mesmo, para buscar ali, né? isso, desenvolver pessoas. Legal, legal. E como é que foi então os primeiros momentos ali quando você chegou no famoso RH e falou, cara, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que foi ali o primeiro momento? Você achou como? Foi difícil? Porque tem hora que fala em pessoas, tem uma coisa. Não é simples trabalhar com pessoas. É uma das áreas mais complexas que nós temos. Que se eu tivesse sistemas é muito difícil, complexo. Mas se você tiver um bom técnico, opera. Ok. Mas falou em pessoas, o buraco é mais embaixo, né? É verdade. Como que foi ali o primeiro momento já atuando numa empresa maior, tudo mais? Não, foi ótimo. Eu entrei, o RH já existia na empresa, mas ele estava meio que iniciando, né? Só tinha uma pessoa lá que era a gerente responsável. Então a gente já tinha implantado cargos e salários, mas a gente foi dar continuidade, descrições de cargo a gente foi melhorando, a parte de treinamento e desenvolvimento existia, mas não de uma forma mais estruturada, então eu participei de toda essa estruturação, né? E fomos implantando mesmo a RH dentro da empresa, né? Já existia, mas não com a força que ficou lá nos últimos tempos. E aí foi muito interessante, aquilo que você falou, às vezes as pessoas estão em empresas grandes, elas não estão acostumadas com RH, eles querem coisa muito palpável, né? Querem mudanças da noite para o dia. Quando a gente fala de pessoas, não existe isso. É uma caminhada, né? Um passinho de cada vez. Você implanta a sementinha e aí daí a pouco você tem que ir lá e regar e dar continuidade, mas foi muito acompanhar, mas foi muito bom. Eu gostei. Eu amo mexer com pessoas. Então quando a gente ama, tem desafio? Tem. Muito. Mas é muito interessante. Eu gosto de saber assim, olha, eu fiz a diferença. A pessoa sentou lá com um conflito interno, você foi lá, conversou uma coisinha com a pessoa, caracas, aquilo fez sentido e ela consegue continuar, né? Então é interessante. Top. E tem um detalhe. Vamos falar para quem talvez tenha um negócio bem menor, né?
para quem está no comércio, talvez o público está me ouvindo agora, tem gente, muita empresa grande que já tem um RH bem estruturado, mas tem muita gente que é o microempreendedor que está querendo contratar alguém agora, ou ele tem uma pessoa ou duas na equipe, tem muita dificuldade de contratação. Hoje nós estamos passando por um caos da contratação de pessoas, né? E se você pudesse falar um pouquinho de algumas estratégias, dicas, muito simples, sabe? O que a gente poderia falar para você que está precisando? Então essa é para você. Tem dificuldade de contratar pessoas, vamos começar por aí. Quais são os passos mais esperados ou melhor para se fazer para a gente não ter uma melhor contratação? Porque isso não existe. Mas para diminuir o processo de erro, né? Porque já aconteceu muito. Indicação. Indica o primo do amigo que o cara nem é da área, mas é um cara gente boa, né? Outra, não faz a divulgação correta, faz de uma maneira que ninguém entende. Então, para você que quer melhorar a sua contratação interna no seu negócio, tanto no negócio quanto na sua casa, quanto numa realidade, que passos que você acha que as pessoas precisam cumprir melhor? Certo. Eu penso que o primeiro é ter clareza do que ele está buscando. Muito bom. Porque muitas vezes as pessoas querem contratar, mas elas não têm claro quais são as características, quais são as competências, qual o conhecimento que a pessoa precisa ter. Então é importante primeiro ter clareza. Eu defini certinho o que eu estou buscando. Nós vamos fazer a divulgação. E agora, na hora de fazer a entrevista, procurar conhecer um pouco mais a pessoa, entender como a pessoa funciona, né, Vitor? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas entender como o outro funciona, parece que é meio surreal, mas hoje muitas das falhas acontecem porque o outro não entende o funcionamento das pessoas e querem, às vezes, colocar todo mundo muito parecido com, eu estou contratando, então tem que ser parecido comigo. Nem sempre. Tem que ter o perfil de acordo com aquela vaga que eu tenho disponível. E nem sempre ter uma pessoa muito parecida com você vai ser interessante. Às vezes é até melhor ter um bem diferente, porque ela vai agregar aquilo que você não tem. Verdade. Então, tá atento a essas particularidades, o jeito de funcionar da pessoa, isso. E aí, beleza, cheguei a essa pessoa. Ela se enquadra à cultura da minha empresa? Ela se enquadra à cultura da minha casa? O jeito dela de funcionar vai ou não vai interferir no que já está funcionando aqui dentro, né? Porque muitas vezes você vai lá e busca uma pessoa muito diferente, na hora que ela chega lá, ela vai causar um conflito. Às vezes o conflito é positivo, se você estiver ali dentro tomando conta, beleza. Mas às vezes eles não cuidam. Te joga a pessoa lá e sai. Aí causa ali os desafios, né? Aí que mora o perigo, né? Isso aí. Aí que mora o perigo. Cara, muito legal, muito legal. Eu quero então trazer para você, presta atenção no que ela disse. Isso aqui foi uma aula. Se você puder, chama a Débora que ela vai te dar uma aula sobre isso. Ela tem experiência. Quantos anos rodando nesse mercado? Mais de 12 anos. Mais de 12 anos. Então vamos lá. A primeira coisa que ela disse foi clareza. Esse é um dos problemas que eu encontro muito também quando eu viajo por aí, que é assim, preciso de uma pessoa. Você fala assim, o que ela vai fazer aqui dentro? Tudo. Gente, quem faz tudo não faz nada. Verdade. O comércio hoje, de forma geral, né, as empresas estão pecando nesse ponto. Você precisa ter um setor de RH, talvez nem cabe na sua empresa, mas isso você tem que ter como clareza. Vai estudar. Eu falo sobre isso. Eu cheguei num lugar um dia, a mulher falou assim, o que eu faço? Tudo. Eu falei, então, já tá com um problema sério. Porque você tá grave, tá na UTI. Quem faz tudo não faz nada. Segunda coisa, essa clareza se a gente for pensar em clareza, o que essa pessoa vai te entregar, como que ela vai fazer. Você precisa explicar, porque a pessoa, talvez você tenha uma demanda ali, que você precisa de alguém, sei lá, vamos dar um exemplo, um vendedor. Aí todo mundo fala, vendedor qualquer um faz. Não é verdade. Isso não é assim. Precisa de um vendedor, que ele tem que ter carteira, ele tem que sair, ele vai fazer a visita externa. É diferente de um cara que vende interno, né? Qual é a idade, qual é o perfil, é mais mulher, mais um... Tudo isso. Então, clareza você tem que ter. Isso faz diferença. Segunda coisa vai conhecer as pessoas. A gente sabe como é que conhece as pessoas? Eu brinco que a entrevista hoje em dia moderna, a minha pelo menos, uma garrafa de café, um cafezinho, senta e fala assim, me conta aí, o que você faz? Perfeito. Me conta aqui, você resolve o problema? Me conta um. Então você precisa ter uma entrevista do Google? Não, mas você precisa parar e ter tempo. Olha como é que acontece alguns processos, você já viu muito. Preciso te contratar, entra aqui. Quantos anos? Já trabalhou onde? Tal. Beleza, muito obrigado, pode ir. Contratado. Ei, quer conhecer? Pergunta um pouquinho da família, pergunta um pouquinho da cultura, o que a pessoa valoriza, como que é, o que ela faz no hobby. Você conhece a pessoa também do outro lado, pessoal. Porque você contrata um ótimo profissional e você demite uma pessoa que não está alinhada à sua empresa, né?
E isso é muito legal. Então, tenha tempo de entrevista. Depois a gente vai dar umas dicas de entrevista aqui. Perfeito. Terceira coisa que eu chamo de NP. Vai pra prática. É teste na prática. Ei, nem que você... Se você tiver um minutinho, fala, senta aqui. Você sabe vender? Cara, vende essa caneta aqui pra mim. Você sabe mexer com equipamento? Deixa eu te mostrar como é que é. Uma vez eu cheguei numa empresa, foi a coisa mais engraçada que eu já peguei. A menina chegou, teve um currículo lindo. E eu digo, cuidado com o currículo. Nós vamos falar sobre isso, cuidado com o currículo, porque aquilo é só uma imagem, pode ser maquiado, né? Quando chegou para operar, ela não sabia ligar o computador. Foi ela com currículo de técnico, eu falei, cara, essa mulher... E aí, como eu não fui, eu contratei, quando chegou lá já tava, eu falei assim, vamos lá, vamos começar? Ela aí, não sei, qual é o botão? Eu falei, de quê, né? Ela não sabia onde ligava o computador. Se uma pessoa não tem intimidade com a máquina, como que ela opera um sistema? E aí você pode pensar assim, não, mas então esse computador deve ser muito diferente. Claro que não, porque está escrito Power em qualquer lugar que se você ler, você aperta. Agora, tem detalhes, né? Claro. E ali eu vi que não foi feito, não tinha clareza, não foi feito um conhecimento das pessoas e não testaram, já contratou. Então, testa, chama. E por último, isso que você falou assim, para mim é o melhor. Cultura da empresa. Ô, gente, quer entender o que é a cultura da empresa? Eu vou dar um exemplo na nossa casa. Na casa de algumas pessoas, quando você entra, você bota o chinelo lá de fora. Porque a pessoa não gosta que entra de chinelo. Você já vê que tem um monte de chinelo lá de fora e tudo enceradinho. Ali já deu um sinal. Não bota o pé sujo aqui em casa. Já tem casa de outros que a pessoa tá de bota. Tudo bem. Segunda coisa, existe uma organização que a pessoa fala assim, ó, não mexe nisso não que minha mãe não gosta. Aquilo é uma cultura. Não faz isso. Terceiro, tem gente que já chega e fala assim, uns, entra e já se serve. Outros falam, não, peraí que eu pego pra você. O que é cultura? São as regras internas. A sua empresa tem regra, você fala que não, mas tem. Olha se essa pessoa talvez está furando a regra. Ela já disse que não gosta de tal e tal coisa. E a sua empresa faz assim, assim, assado. Vai dar problema. Então, esses passos aqui de agora, se você quiser, volta, assiste de novo isso que nós estamos falando, que vai te ajudar muito, né, Débora, a contratar. E você já viu coisas assim, talvez por você estar numa empresa um pouco maior, mas você já viu algumas contratações meio estranhas assim? Você já chegou a ouvir alguma coisa assim? Sim, já nós participamos dessa questão de currículo mesmo. Uma vez a gente fez uma contratação, gente, o currículo da moça era espetacular. Maravilhoso. E por incrível que pareça, aconteceu a mesma coisa. Na hora de mexer, de apagar, deletar uma coisa que ela tinha digitado, ela não conseguia. Então a gente foi percebendo isso, olha, como que às vezes as pessoas preparam um currículo, deixa tudo prontinho, mas na hora do vamos ver mesmo, né? Na hora da prática mesmo, ela acaba não tendo aquele conhecimento que a gente espera, né? Verdade. Outra coisa que você tinha falado no início é a questão de indicação, né? Porque às vezes vem a indicação e você não tem muito para onde correr, você tem que colocar. E aí a pessoa não tá de acordo com a cultura da empresa, ela não se adequa à empresa e aí não adianta. Se a empresa é uma empresa simples, se é uma empresa que é uma empresa que gosta das coisas mais direto, não adianta você ir lá e colocar uma pessoa que vai falar tudo de forma técnica, porque as coisas não vão rodar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí você acaba se frustrando, né? Perde tempo, perde treinamento. Poxa, e aí caro. Isso aí. É caro. Você que está ouvindo agora, para você contratar, demitir, treinar, é caro, é tempo, é dinheiro. E você falou da indicação, me veio até uma frase agora que eu digo muito por aí. Indicação, cuidado, ela é boa, porém pode não ter identificação. Quer dizer, essa pessoa, por ela ser bacana, né? Eu tô indicando Débora, porque ela é, gente, pensa uma pessoa legal, mas ela consegue te entregar o serviço que você pediu. Segundo, ela tem a cultura que você espera, né? Ela tem o estado emocional que você está precisando, que nós vamos falar disso também. Então, querido, não pega essa indicação, fala tudo bem, você é feliz, você também, mas agora não dá. Isso são passos importantes. Puxando em outro tópico muito importante, depois que a gente contratou, tem muita gente que fala assim, você já ouviu falar assim, eu fui enganado, porque eu vim para fazer uma coisa, ou esperava uma coisa, e agora é outra. Você já ouviu isso aí? Sim. Muito, né? Muito. Muito, mas olha tanto. E sabe o que isso tem a ver? Porque quando você faz um bom recrutamento, lá na entrada, tem que deixar claro o que você quer dessa pessoa, né? E uma dica que a gente pode dar agora, eu vou pedir para a Débora falar muito sobre isso, o que você acha que quando a pessoa, depois que fez o processo de entrada, tá lá já no processo, trabalhando, o que você acha que são os outros passos para ela entender bem com clareza o que vai acontecer?
Porque senão existe uma coisa que é a expectativa do profissional. No meu livro, Carreira 365, que vai lançar agora no final de agosto, eu falo muito sobre isso. Qual é a sua expectativa profissional? Porque é nisso que a gente frustra. O que é a frustração, gente? Eu tenho uma expectativa X e a realidade é Y. E na área profissional, você esperava uma coisa, você fantasiou algo que não vai existir agora. Ou nunca vai existir. E quando eu viro, eu falo, me enganaram. Me traíram. Não era isso. Então lá no livro Carreira 365 eu trago vários capítulos aqui, são 18 capítulos falando sobre isso. E Débora vai contar um pouquinho que ela leu, né? Li. Gostou, vai contar um pouquinho depois. Me conta uma coisa, se a gente for parar pra pensar, o que depois que a pessoa entrou no seu trabalho, na sua empresa, no seu micronegócio, o que tem que se fazer? O que é importante? É o treinamento. A gente fala treinamento, mas às vezes ele não fica tão formal quando a empresa é pequena, né? Mas não deixa de ser um treinamento. É deixar claro para a pessoa quais são as atividades que ela vai executar, a quem ela vai responder diretamente se ela tiver alguma dúvida, quem que é o superior hierárquico dela primeiro, né? Para quem que ela vai recorrer. E é engraçado você falando isso, que tem uma empresa que eu presto consultoria, que é uma empresa pequena, né? Mas aí eles contrataram uma pessoa lá e ela tem que receber orientação das colegas dela que estão no mesmo nível dela, só que são mais antigas de casa. Tipo, tem pessoas lá que têm 10 anos de experiência. E por mais que não seja uma gerente, uma encarregada, mas o dono tem confiança dela ser a responsável por treinar as pessoas. Essa moça que entrou nova dentro do sistema, que foi contratada, ela tem dificuldade em respeitar a hierarquia. Porque na mente dela, eles não têm que me passar o direcionamento. Aí foi a hora que eu falei, conversando com o dono, eu falei, olha, mas você tem que dar um feedback para ela e deixar claro que a pessoa, que ela tá entrando, mas as pessoas que já estão aqui há mais tempo são quem vai treinar ela. E quando as coisas acontecerem, ela não precisa direcionar para você, elas podem responder essa pessoa, porque não ficou claro para ela. Então ela foi contratada, tá, meu patrão é o fulano, então é com ele que eu vou resolver tudo. E não é isso que ele espera, mas aí não teve clareza na hora da contratação. Muito então, legal. Ó, as atividades, então deixa claro o que a pessoa vai executar, quais são as tarefas e a quem ela tem que responder também, porque muitas vezes isso não fica claro e a pessoa se ela é atendente como eu, então eu não vou falar com ela, eu vou falar só com o dono, né? E mostrar as expectativas, o que você espera da pessoa, porque além da tarefa em si, tem a parte comportamental, que é o que, às vezes, é o que mais tem desafio nas empresas, né? Então, não é só mostrar a tarefa em si. O que você espera de comportamento daquela pessoa? Como que ela tem que atender? Ela tem que falar bom dia, ela tem que falar boa tarde, tem que estar sorrindo. Nossa, Débora, mas isso é uma coisa tão simples, né? Parece que é claro, mas não é claro quando você contrata uma pessoa que não tem tanta experiência assim. Cada empresa tem uma forma de atendimento, então isso tem que deixar claro para a pessoa que está entrando. Como é que você quer que seja atendido o cliente, né? E essa parte comportamental. Ah, pode ou não pode usar celular? Porque é um dos desafios hoje da empresa. Muito. O que é liberado, o que não é liberado? Então, são detalhes que parecem simples, que como a gente está ali no dia a dia, já está dentro da cultura da empresa, para nós é no automático, mas para quem está entrando novo, não é bem assim. Com certeza. Eu sempre costumo te falar, gente, por mais que, nossa, mas vou falar isso, vai ser redundante, é uma coisa tão simples, não existe. É peque pelo excesso de informação do que pela falta. Com certeza. E eu digo que tudo que parece muito óbvio, no campo humano, você tem que dar mais atenção. E ali, quando você estava descrevendo, eu até anotei, que eu gosto de anotar ali, botei, ó, a primeira coisa, explica as tarefas. Então, para a pessoa, você é empreendedor, você fala, Vitor, como que eu vou fazer isso? Papel e caneta, eu sou do papel e caneta, Débora até sabe, tudo eu lá no meu curso eu falo papel e caneta. Perfeito. Anota, então, como que funciona a sua empresa. Então, vamos lá. Olha, eu gosto que chega 10 minutos antes. Por quê? Porque tem que arrumar isso e isso. Segundo, poxa, tem lugar que trabalha de cabelo preso, tem trabalho de cabelo solto, tem isso. Parte comportamental, anota, olha, eu queria que você chegasse assim, o cabelo assim. Talvez é um lugar que precisa passar uma maquiagemzinha. Então, essa pessoa vai trazer de casa, vai fazer... Isso tem que ser ajustado. Assim, assim. Qual é a entrega do meu trabalho? O que ela tem que te entregar? Segunda assim, terça assim, porque a gente fala assim, você vai aprendendo com o tempo. Aprender com o tempo dá certo? Não dá muito certo. Essa é a verdade. Porque você vai deixar a pessoa sozinha, você também está perdido, mas por quê? Porque você não parou para planejar. E é descrever, gente, papel e caneta. Ali você pode ir melhorando o processo. Agora, deixar por conta do seu colaborador aprender sozinho, ele vai criar uma nova empresa dentro da sua.
Esse é o problema. E aí vem os dois lados da frustração. A frustração do dono do negócio, do empreendedor, que acha que essa pessoa não está entregando o que deveria, não está fazendo como deveria, e a frustração do funcionário que está se sentindo sempre sozinho, sem feedback. Ali mora o problema. Esse é o problema hoje, né? E por último, qual é o propósito da sua empresa? É atender bem? O propósito é porque tem gente que fala assim, não, a minha empresa atende bem, mas tem gente que prefere a velocidade, ele prefere ser rápido. Ele vai atender bem com velocidade. Já tem gente que prefere o atendimento bem humanizado, ele quer deslocar tempo para ficar com a pessoa ali. E já tem gente que gosta de solução sobre solução, então ele tem uma solução e bota outra. E você não explica isso, qual é o propósito, né? Um dia, eu treinando o pessoal do meu instituto, falei muito sobre isso. Todo mundo que chega falou, olha, o nosso propósito aqui é ajudar as pessoas a ter soluções de problemas que elas já têm. E eu preciso pensar com elas o seguinte, o que a gente faz que pode melhorar a vida dela? Então, se alguém ligar pra cá falando, cara, eu tô com um problema emocional, e você falar assim, então vou marcar às 15 horas, pra mim não basta. Eu quero saber o seguinte, o que você tá sentindo agora? Na minha entrevista com a minha secretária, meu time, tem que ter perguntas estratégicas. Ei, essa questão sua é muito emergencial? Eu vou tentar um encaixe para você. Não, não é. Eu posso fazer uma coisa diferente agora com você? Você quer abrir uma videochamada para eu te ver, se você quiser tal ou tal? Olha, Vitor não está com agenda nesse ano, mas eu posso te enviar umas planilhas, umas coisas que nós temos aqui para já te atender, porque eu sei que vai te atender. Cara, a gente não tem ninguém para te atender nesse momento, mas eu tenho 3 indicações para você. O nosso propósito é esse, porque é o que eu prego, que se não faz isso, tá indo contra o que a gente acredita, entende? Perfeito. Então tudo isso faz parte de uma estratégia. Isso aí vai conectar, né? Vai, muito. É o conectar com o outro, é aquela individualidade que hoje, às vezes, as pessoas não dão muita atenção, mas é o que faz a diferença. Muita o diferença. entender como que cada um funciona, o que cada um espera, o que cada um tá buscando, e aí a pessoa vai lembrar, não, eu vou ligar lá no Vitor porque eu sei que eu vou ser atendido de um jeito ou de outro. Ele vai tem a esperança que vai ter agenda, né? E aí, me contando desse segundo passo, então a pessoa foi bem contratada, entrou, mas hoje tem umas questões emocionais, comportamentais, que a gente contrata um bom técnico e sai demitindo uma pessoa que talvez não está alinhada. O que você dá de dica para as pessoas que estão percebendo que o comportamento da sua equipe não está bem alinhado? O que você acha que pode ser feito? Porque uma palavra que você trouxe, que eu amo, que eu adoro, é desenvolvimento. Né? Eu sou um psicólogo da área de desenvolvimento, eu amo fazer isso. E você também. Só que eu pensei que quando se fala em desenvolvimento, as pessoas não entendem. Elas pensam assim, desenvolver o quê? Então vamos trazer outra palavra para ajudar. Treinamento. Então desenvolver muitas vezes é treinar, é ir avançando essa pessoa, seu colaborador. Se a gente fosse pensar uma pessoa que está ali, mas já tem um tempo de negócio, já conhece o propósito, quais são soluções que você acha que dá para se fazer? Uma delas, né, claro, é o treinamento, que a gente pode melhorar para você que está ouvindo agora. Cara, eu tenho um funcionário há 2 anos, 3 anos, ele tem potencial, mas ele não percebeu isso. O que você acha que deve ser feito de algumas ações ali? Certo. Primeiro é buscar essa questão da individualidade mesmo, né? Olhar a pessoa dentro do trabalho, dentro da empresa. Porque, essa pessoa tá precisando desenvolver, mas isso é fácil para ela ou é difícil? Boa. Né? Porque às vezes não é do perfil daquela pessoa. Vale a pena eu esperar isso dessa pessoa ou não? Porque muitas vezes também a gente tá querendo que a pessoa faça uma entrega que ela não tem condição de fazer. Ou ela tem, mas não daquele jeitinho que a gente quer, né? Então é entender isso. E às vezes dá feedback mesmo, porque o que eu percebo hoje é que por mais que as pessoas falem, elas evitam muito falar para o outro no tempo rápido, num tempo ágil, aquilo que precisa ser feito. Então a pessoa não está atendendo, ele fica esperando, eles ficam esperando. E na hora que ele vai tomar uma ação, é no momento que ele já não tem paciência mais para esperar a pessoa ser desenvolvida. Literalmente já estourou, né? Já. Então vai dando feedback mesmo. E às vezes o feedback, não precisa nem de um grande treinamento, é dar o feedback e deixar claro o que você espera. Olha, essa maneira que você está agindo aqui não está legal. O que eu espero de você? Eu espero isso, isso e isso. E acompanha. A pessoa não conseguiu, vai de novo. Não, agora sim, eu preciso de um treinamento. Mas antes do treinamento em si,
há que se fazer aquele trabalho do dia a dia, que é o feedback, que é o acompanhar. Nossa, mas eu já falei uma vez, vou falar de novo? Vai. Mudança de comportamento não acontece da noite pro dia. É isso mesmo. Até criar aquele hábito, até criar aquela consciência, até aquilo entrar no automático do profissional, você vai ter que ficar falando várias vezes mesmo, até ele acostumar. Eu costumo dar o exemplo, né, trazendo para igual lá na minha casa, quando eu comecei a ensinar a minha filha a me ajudar em casa. Então, para ela aspirar a casa lá para ajudar, até ela fazer perfeito, que hoje ela faz melhor do que eu tive que falar com ela várias vezes. Nossa, mas você falou, falei, eu mostrei pra ela como é que segurava o fio, como é que ela tinha que tirar o negocinho, o filtro, como é que ela passava o aspirador no chão. Hoje ela faz do jeitinho que eu ensinei? Não, hoje ela faz melhor. Aí o que ela fez? Ela entendeu aquilo que funcionava, foi, adaptou e fez do jeito dela. Só que para isso eu tive que falar com ela várias vezes. E as empresas hoje às vezes não querem isso. Eles contratam, dá um treinamento básico, joga a pessoa lá e quer esperar. Não é assim. Ah, o profissional tá aqui há muito tempo, vamos lá. Pergunta se ele tá feliz onde que ele tá. Será que ele tá satisfeito com o que ele tá fazendo? Será que tem alguma coisa a mais que ele pensa em mudar e que ficaria legal e às vezes você tá engessando o processo e quer fazer só do seu jeito? Então são coisinhas que às vezes pode fazer a diferença, né? Tanto em empresa grande quanto em empresa pequena. Não importa o tamanho, né? É isso. Empresa é empresa, o conceito de lidar com pessoas. E tem gente que fala isso mesmo. Vitor, mas eu tenho que falar sempre? Sempre. Sempre. Ah, mas eu não tenho saco para isso. Então monta um RH na sua empresa, contrata um consultor, contrata alguém que vai fazer isso. Mas se você tem um time e acha que ele vai te entregar só porque você acha, vai dar errado. A chance disso ser um pesadelo na sua vida é maior. E agora entrando em outro aspecto, me conta uma coisa. Você fez um processo há um tempo atrás de transição de carreira, né? Porque se a gente fala de desenvolvimento, vamos falar do seu também, né? Sim. E nós nos conhecemos lá na Imersão Carreira 365, que foi ano passado. Foi, julho. Isso, ano passado. Agosto. E quando a Débora me procurou, ela falou, Vitor, e detalhe, a gente se conheceu antes, né? Numa entrevista de emprego ali, de uma empresa. Conversando com ela, eu falei, olha, deve ter uma sacada boa. Logo depois ela me procurou, foi fazer a imersão. E a imersão já era desse livro aqui, tá? Um ano atrás nós começamos um trabalho que era a imersão sobre carreira profissional, sobre gestão, sobre tomada de decisão. E tinha um grupo muito legal. A experiência foi muito boa. E ali, eu vi que você já estava num processo. Conta pra gente um pouquinho dessa tomada de decisão, para que você está fazendo hoje. Certo. Eu já trabalhava numa empresa, né, há 11 anos, dentro dessa área, dentro dessa área de RH. E aí eu percebi que o que eu estava buscando na CLT não adiantava mais eu procurar. Até participei do processo seletivo e foi quando teve o estalo, Débora, você está trocando 6 por meia dúzia, você vai ficar ali um tempinho e você vai ficar insatisfeita do mesmo jeito. Porque eu estava buscando flexibilidade, eu estava buscando mais autonomia, tempo de qualidade com minhas filhas para eu poder, às vezes, dar uma assistência maior que eu não estava conseguindo dar, né, com a família. Então, chegou aquele momento que você falou, não, isso aqui, para mim, nesse momento, não dá. Não dá mais, né? E aí, eu tomei a decisão, me formei lá na empresa, né, do meu desejo, e a gente foi e preparou toda uma transição, porque eu tinha que preparar alguém para ficar no meu lugar e tudo. Então a gente ficou lá no processo de transição de 4 a 5 meses fazendo, e foi quando eu encontrei o Vitor para fazer a imersão também, né, que aí foi me ajudar, me apoiar nessa questão dessa mudança aí. Mas foi uma decisão que eu, como é que eu falo, que foi sendo construída, né? Não eu me decidi, eu quero sair da empresa, não. O que tá fazendo sentido ou não está fazendo sentido para mim nesse momento? Analisei bastante, né? Porque 11 anos não são 11 dias. É muito tempo. E uma empresa que eu gostava de trabalhar, gostava da equipe, gostava de tudo, mas não era mais aquilo que eu estava querendo naquele momento, né? Mas foi uma decisão que não foi fácil. E depois que eu tomei a decisão, ainda teve aquele friozinho na barriga, finalmente lá. Gente, será que é isso mesmo? Será que eu não errei, né? E até comentei com o Vitor que teve uma passagem do livro dele que me trouxe a clareza disso, né? Que é da questão do peixe lá. Então, tipo assim, não, Débora, é isso mesmo que eu quero, né? Eu abri meu horizonte, né? Então, eu desejava uma coisa na empresa e na hora que eu abri meu horizonte, eu vi, não... tudo que me espera lá fora, aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria. E se a gente fosse dar uma dica, você quer transitar de carreira, ela trouxe uma coisa muito importante. Você não precisa odiar a empresa que você está.
Gente, não espera estar no momento péssimo da vida, né? Porque nós no Brasil temos uma cultura seguinte: eu só procuro um emprego novo quando eu estou desempregado. Eu só vou juntar dinheiro quando eu estou... Não, não. Você pode fazer isso de forma mais saudável. Tem hora que a sua... internamente você já está tendo sinais que aquele movimento hoje não é o que você quer no futuro. E não precisa ter um problema com ninguém, não vai arranjar briga, não vai ficar enrolando, porque tem uma cultura também de pessoas que querem ser mandadas embora, que, né, faz aquele enrolo todo. Não. Pensa. E ela disse o seguinte: análise primeiro. Pensa no que você vai fazer. Cria um plano de ação. Primeiro, se você está transitando, você está indo para onde, né? Qual é a área que você vai fazer? Como que você vai fazer? Qual é a ideia? Porque senão você fala assim: vou mudar, amanhã, tô partindo, vai ser agora! Desempregado, sem dinheiro, frustrado, com medo. O medo já vai estar ali. É verdade. Então, muito bom. E aí depois, você trouxe uma passagem que eu queria que você contasse do livro, que um dia, numa reunião, ela falou comigo uma história que eu achei, assim, fantástica, que quando ela leu essa passagem no livro, 365, ela falou: cara, é isso. Eu vou avançar pra chapa agora, né? Aham. Conta pra gente. Então, no livro ele conta a história, né? A historinha lá de um pescador, de que o moço estava sentado na praia observando um pescador. E ele, toda vez que pescava um peixe, quando era um peixe pequeno, ele jogava dentro da caixa de isopor. E quando era um peixe grande, ele jogava no mar de novo. Devolvia pro mar. E aí, na hora que esse pescador voltou para a beira da praia, né, o moço que estava observando ele falou: olha, eu tô aqui te observando há tempos, você é um pescador muito bom, mas eu fiquei intrigado. Por que os peixes grandes você devolve para o mar e o peixe pequeno você traz? Aí ele falou assim: não, é porque a frigideira da minha casa é pequena. E só cabe o peixe menor. Só cabe o peixe menor. E aí a moral da história, né? Quantos de nós temos muito potencial, temos muitas coisas, e ao invés da gente buscar outras alternativas, buscar outras coisas, a gente prefere se limitar. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu tava buscando uma outra coisa, e aí eu percebi que quando eu fiz todo o movimento para poder buscar outra coisa, né? E aí foram feitas algumas mudanças, mas olha, eu já tinha ampliado meu horizonte, né? Aí foi a hora que eu brinquei. Na hora que eles me ofereceram aquilo que eu estava buscando, ou parte daquilo, já não fazia mais sentido, porque o que eu estava querendo era além. Aí foi quando eu não estava pensando mais na frigideira grande, né? Eu já estava pensando na chapa, né? Muito eu brinquei com ele. bom. Joguei uma chapa, que aí eu pego o peixe grande, pego o peixe pequeno, né? E aí... Ou vários peixes. Isso aí. Então, pra mim, aquilo ali foi uma coisa que fez muita diferença, porque eu comecei a chegar naquele conflito: meu Deus, agora eles me deram a frigideira grande, será que é a grande que eu quero? Será que é a grande que eu quero? E agora? Aí eu lembrei: Débora, mas essa grande, perto da chapa, ficou pequena. Ficou pequena, é isso aí. E olha que legal, quando eu escrevi isso no livro, foi porque, ouvindo diversas histórias de profissionais, você falava assim: Vitor, eu tô buscando isso, mas eu tô com medo, e se não for? Eu tô buscando isso, mas será que não é grande demais? Ô, Vitor, será que eu tô no caminho certo? Aí foi quando um dia eu tava conversando com um cara, que ele era engenheiro, e ele não atuava como engenheiro. E na cabeça dele, ele não ia conseguir como engenheiro, porque o mercado tava difícil e tal. E numa bela reunião, uma sessão com ele, ele virou e falou assim pra mim: rapaz, eu vou te contar o que eu faço. Eu sou programador, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei: uai, então tá faltando uma coisa. Eu já entendi qual é o seu problema. É porque você não se comporta como engenheiro, você não pensa como engenheiro, você não vive como engenheiro, você é um programador que tem formação em engenharia. Essa é a diferença. Ele olhou pra mim e fez assim: é isso. Falei: sabe por quê? Eu não tô dizendo pra você mudar o estilo de vida, não. Eu tô dizendo pra você pensar como tal o que você quer. E a partir daí você vai ter uma conexão com isso. Aí virei pra ele e disse assim: ó, primeira coisa, nós vamos fazer alguns exercícios assim. Você vai mapear isso, você vai fazer aquilo. 30 dias, ele bateu meta, entrou como engenheiro, tá na área da Petrobras, tá feliz, ganhando mais, bicho, muito melhor. E eu disse pra ele o seguinte: sabe o que mudou? Não foi nada que nós fizemos, foi o seu jeito de pensar. O horizonte se abriu e ele já estava aberto, só que você não percebia, né? Foi aí que eu nasceu essa história, que eu já vi uma parecida e escrevi. E quando você trouxe a ideia da chapa, me deu uma alegria, porque eu falei: no próximo livro eu vou escrever. No final, ele já não queria mais a frigideira maior, ele queria botar uma chapa para poder fazer vários outros trabalhos, peixe e tudo mais. É isso. Então, a transição, a mudança não vai vir só porque você acha que tem que vir. Eu tenho que pensar e tem que estar preparado. Isso aí. A preparação. Por que te deu medo?
Com certeza. Medo dá o tempo todo, né? O tempo todo, E né? aí depois que concretizou, que a gente sai, a gente fala, caraca, será que era isso mesmo, né? E aí a gente vai descobrindo a cada dia, a cada trabalho que a gente realiza, não, eu tava certa. Tô no caminho, Tô né? no caminho. E me conta hoje, então, o que você tá fazendo, como é que é. Só que antes de contar hoje, tô falando do meu livro, tô na campanha já falando desse livro, que assim, pra mim tem uma história muito legal, Carreira 365. Conta a história de etapas da carreira, né? Você viu lá. Conta um pouquinho, assim, como que esse livro te ajudou? Não, esse livro foi ótimo. Até falei com o Vitor, li ele 2 vezes. Li quando eu estava na imersão e eu li recentemente, depois que eu já estava, né? Já tinha feito a transição. Ele é um livro que ele traz a gente para fazer uma análise completa, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional. Essa é a ideia. Então ele vai te dando um embasamento. E é legal do jeito que ele foi construído, que foi uma história mesmo, é um roteirinho, né? Olhe para dentro, o que você tem de positivo, o que você tem a desenvolver, olha qual caminho que vai seguir, quais são os seus medos, né? Quais são os seus paradigmas, suas crenças que estão te limitando. Então ele vem construindo e chega lá no final, você tem uma clareza muito grande do como você está, do potencial que você tem e até onde você pode chegar, né? Essa foi a ideia da construção. Tanto é que conversando com o pessoal da editora, eles falaram assim, vamos falar de carreira, já pensa assim, quer ganhar quanto? Eu falei, não, eu vou perguntar o seguinte, o que você deseja mudar? A primeira questão do livro é isso. O que te incomoda? Porque talvez nada te incomoda. Você que está precisando de um ajuste, você está na fase ruim. A partir daí começa um trabalho. Qual a sua habilidade? O que você faz bem? Para depois pensar, tá, agora então eu vou mexer na minha carreira. Perfeito. Porque é de dentro para fora, né? Essas mudanças são internas. Por isso que a gente vê pessoas frustradas. Agora eu vou abrir isso, eu vou fazer aquilo, no final fala, voltei, muito ruim. Você vê engenheiros que vão plantar uva depois de muito tempo, falam, meu sonho era plantar uva, cara, eu não sei quanto tempo eu perdi. Então é uma mudança de dentro para fora. Então, final de agosto, ali começo de setembro, vamos ter data logo logo. Acompanhe nas minhas redes sociais, lançamento do meu livro, Carreira 365, vai adquirir, tem muita novidade aí, tá? Acompanha lá. Querida, e pra gente chegar ao final, me conta uma coisa, como que tá hoje? Depois da transição, depois de pegar essa experiência hoje, toda que você tem, o que você tá fazendo? Como é que faz? Deixa o arroba para te contratar. Vamos fazer um jabá aqui hoje. Conta pra gente o que você tá fazendo. Então, tô atuando dentro da área, né? Claro que eu tô começando, né? Com empreendedorismo, né? Mas tá muito interessante, tá gostoso. Tenho clareza que é isso mesmo que eu queria, né? Cada trabalho que eu realizo, cada consultoria que a gente faz, fala assim, nossa, tenho certeza disso que eu tava buscando, né? Então hoje eu tô dando consultoria, estou dando treinamento, faço trabalho de desenvolvimento individual também, tem algumas empresas que eu presto serviço, tem algumas que eu já comecei, outras parcerias que eu já finalizei, enfim, mas tá bem interessante. Eu tô gostando e cada dia que passa eu tenho mais certeza, não, era isso mesmo que eu queria. Isso, né? Tem desafio, né, Vitor? Como todo trabalho tem, independente de onde a gente estiver, mas é diferente, né? Quando a gente tem a certeza daquilo que a gente quer, é diferente. E ter experiência, né? Porque hoje em dia tem muita gente, né? Assim, tem muitos profissionais bons, ruins, tudo mais. Mas tem gente que lê um livro e acha que já é daquela área e quer atuar 100% naquela área. Não é que isso é ruim. É que quando lida com pessoas, é bem mais complexo. Então a gente nunca chega num lugar que vai falar assim, não, olha, aqui tá 1000 maravilhas, não, aqui tu precisa demitir, eu tô sufocado. Teve um cara que eu conversei essa semana, eu já atendi ele um tempo atrás, e ele disse assim pra mim, depois, ele falou no dia, só que eu achei que ele tava emocionado, foi legal, nunca mais contei isso pra ele, passou. Semana passada nos encontramos, ele virou pra mim e falou assim, cara, no dia que eu te procurei, eu ia vender meus negócios tradicionais, negócios muito bons, e eu tava saturado, eu tava cansado, eu tava, sabe... Eu tinha desanimado, desisti. E no dia que eu procurei, ele falou a mesma coisa, bicho, eu preciso que você me ajude, porque senão eu já tenho uma ideia, eu vou vender tudo. Falei, tá, tudo bem, pode vender. Mas me dá pelo menos 60 dias. Vamos começar um trabalho, não é com 60 dias vai ter resultado, não. É que com 60 dias a gente vai tentar já pegar alguns pontos e começar a botar o pingo. Você vai tendo a noção. Se em 60 dias não te der mais clareza do que você quer, e é sua, pode vender, eu te ajudo a vender, eu tenho compradores. Chegou num ponto que esses negócios se multiplicaram por 10. Estão muito maiores. O cara me encontrou esse dia e falou, cara... E eu fiz um desenho, nunca esqueço, foi uma consultoria muito legal, assim, porque o pessoal era muito bacana. Eu desenhei numa janela de vidro, tinha uma reunião, eu precisando explicar uma coisa, não consegui, eu peguei na janela, uma janela de vidro fumê, e desenhei com o pincel toda a ideia, né? Nós vamos sair daqui, vai ser assim, você tem que tal.
E aquilo ficou lá. Não sei por que eles não limparam. Toda vez que a gente chegava, falou, esse desenho vai se concretizar. Essa semana ele chegou, cara. Legal. Todo aquele mapa, nós batemos todas as metas. Tudo. Já tinha batido, mas faltava um ponto que não era naquela época, passou a pandemia. Batemos todos. Eu falei, cara, a felicidade de fazer o que a gente faz é que a gente pode ajudar pessoas a crescer, nos ajuda a aprender, porque cada consultoria é uma escola, né? Não sei se você sente isso também, mas pra mim é assim, uma escola. E outra, que eu sempre te falei, tem espaço para todo mundo. Ah, mas tem um monte de gente fazendo, não importa. O mercado precisa talvez do seu jeito, não do meu. O seu jeito de lidar é muito diferente do meu e talvez para alguns negócios é muito melhor, sabe? E um complementa o outro, né, Vitor? Complementa o outro. Eu tive fazendo um trabalho numa empresa, eu fui mostrando isso. Não é esse profissional que vai fazer a diferença, é o trabalho que foi construído. O outro que ele teve o conhecimento, as experiências dele, aí depois aquele conhecimento que ele teve, aí você parte para outra parte. No final, não é o último que chegou ou o primeiro, é todo mundo, foi uma construção. É igual a gente, né? Aquilo que você falou, a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, eu sempre falo isso. Todas as vezes que eu faço modelo evolutivo, eu faço um trabalho, a gente aprende tanto, né? A gente se desenvolve tanto, né? Porque às vezes uma coisa que a pessoa traz, caracas, olha, eu não tinha olhado por esse caminho, não tinha olhado por esse lado. E a gente vai desenvolvendo, porque desenvolvimento pessoal é diário, né? É diário. É constante, a gente não para tanto nunca. Tanto deles quanto o nosso. E tem uma frase que você falando isso, eu lembrei, estava numa reunião de planejamento de negócio com a equipe toda, a gente precisava bater uma meta muito arrojada naquele mês. E uma menina soltou uma frase que eu pedi até a ela licença dessa frase. Ela virou e falou assim, cara, eu tenho um princípio. Se puder, faz agora. Ah, não. Ela falou assim, primeiro ela disse assim, faz agora, gente. Na hora, tem que fazer na hora. Eu falei, pô, legal. Eu falei, cara, gostei dessa sua frase, que é uma verdade. Eu vou adicionar só uma coisa, se puder, faz agora. O que isso quer dizer? Tem ações que você pode tomar, mas você está num ambiente que não dá para fazer. Mas bota na agenda e faz. Perfeito. Então, se puder, o time que eu atendo na área de produtividade sempre fala, se puder, faz agora. Manda mensagem agora, liga agora, conversa com sua equipe agora, né? E dá muito certo. E foi um aprendizado que eu tive com uma menina lá, que foi muito legal. Querida, palavras finais, manda uma mensagem para essa tropa, empreendedor, dono de negócio, pequenos, grandes, que querem mexer, desenvolver, crescer os seus negócios com as pessoas que tem lá. Se você pudesse dar uma dica ou uma palavra final, o que você falaria para os empreendedores hoje do momento que estão precisando melhorar os seus negócios e talvez estão meio perdidos, sabe? Estão desanimando, que tem muito, ou achando que não tem mais solução. O que você diria? Eu diria que, como a gente lida com pessoas o tempo todo, é importante entender de gente. E como é que a gente vai entender de gente? Observando mais as pessoas, entendendo o jeito de funcionar de cada um, tendo clareza do que o seu negócio quer, do que você busca e o que você está oferecendo para essas pessoas também, né? Eu penso que isso é o ponto principal, é começar a entender mais as pessoas, observar mais as pessoas, né? Muito. Eu brinco que tem um livro até do Thiago Brunet dizendo isso, especialista em pessoas. Hoje, Vitor, tá dando tudo errado. Observe. Eu tenho 3 palavras que eu sigo como princípio para mim, sabe? Pare, olhe e escute. Perfeito. Essa é uma placa que tem, onde tem linhas ferroviárias, né? Linha de trem. E aí, um dia eu passando lá em Minas Gerais, eu vi essa placa. E eu sou meio assim, né? Cara, minha esposa já tá até acostumada. Eu paro, eu voltei, fiquei do lado da placa olhando assim. Falei, cara, tem tudo a ver comigo, né? Pare, olhe e escute. O que isso quer dizer? Presta mais atenção. Olha o cenário. Talvez está acontecendo alguma coisa que você não está percebendo, mas porque você nunca parou para prestar atenção. Terceiro, escuta um pouco mais. Antes de dizer que está tudo errado, pergunta. Onde eu chego, eu falo, gente, a arma do sucesso é as boas perguntas, são as boas perguntas. Não chega já dizendo que o índio tá pelado. Pergunta por que ele tá pelado, porque foi isso que aconteceu. Tá todo mundo nu, bota a roupa. Mas a cultura dele era aquela. Nós interferimos a ponto de matar os índios, cara. Então, não chega na empresa e tá tudo errado. Peraí, pare, olhe e escute. Talvez o que ele vai te falar é, cara, eu faço isso porque eu aprendi assim. E você vai falar, então vamos tentar diferente? Sem te julgar, tá tudo errado. Tudo, quebrou. Não vai dar certo. Pare, olhe, escute. Mensagem final. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. Diz aí qual é a arroba pra gente terminar. Como é que te acha? @Débora Bonelar no Instagram, no LinkedIn, tudo é Débora Bonelar. Legal. Face. Muito fácil de achar.
muito obrigado. E você que tá aqui com a gente, eu quero te pedir uma coisa, compartilha esse podcast no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas. Se você tá no Instagram, compartilha, porque muitas pessoas, empreendedores, precisam ouvir o que a gente tá falando aqui. E tudo isso é de graça. Quando eu digo de graça nós estamos aqui porque nós queremos. E você pode ajudar também fazendo a sua parte. No mais, muito obrigado, tchau, fui! Tchau.